Abril de 1961. Uma tentativa frustrada de depor Fidel Castro se transforma num pesadelo para o mundo. O fracasso da invasão da Baía dos Porcos. Um ano e meio depois, a crise dos mísseis cubanos. O mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear como nas 2 semanas de outubro de 1962. Kennedy, Khrushchev e Fidel Castro são os personagens principais desta edição de século XX. Boa noite, eu sou Sérgio Viotti. Janeiro de 1961. Começa uma nova era em 2 capitais do mundo. As capitais de 2 países que eram amigos até bem pouco tempo. Uma delas era Washington. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. A outra capital era Havana, onde o herói de uma nova revolução assumia o poder. Será a vitória. Pátria ou morte, venceremos. Em 1961, carisma era a palavra da moda para definir 2 jovens e vigorosos líderes atuando em lados opostos. John Kennedy e Fidel Castro. Fidel, pivô de um dos maiores erros da política externa da administração Kennedy. A invasão da Baía dos Porcos foi uma catástrofe. 114 cubanos que combatiam Fidel Castro foram mortos. 1.100 foram presos. Castro continuou no poder mais forte do que nunca. E os Estados Unidos e seu presidente passaram a ser vistos como fracos e indecisos. Montanhas de Sierra Maestra. Fidel e seus companheiros ganhavam força para depor o ditador Fulgêncio Batista. We gladly suffer cold and rain and the hardship of life in the mountains. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. Não era um discurso inconsequente. A vitória da Revolução veio de fato no dia do Ano Novo de 1959. A comemoração nas ruas de Havana era vista com agrado em Washington, que tinha no líder barbudo uma esperança de democracia em Cuba. Meses depois, Fidel estabelece um novo tipo de ditadura comunista e acaba com o otimismo americano. Liberais de classe média que apoiaram Fidel contra a ditadura de Batista ficaram chocados com os caminhos da Revolução. A resposta de Fidel às reclamações foi rápida e decisiva. Milhares de antigos aliados foram presos e levados a julgamento. Alguns foram executados. Outros fugiram para um exílio nos Estados Unidos. O governo americano acionou o serviço secreto. Nos corredores da CIA, tramavam-se campanhas para envergonhar e desacreditar Fidel. Um dos planos era colocar LSD em seus charutos para que as palavras do líder cubano saíssem sem sentido durante os discursos. Outro plano propunha colocar um pó especial nas botas de Fidel para fazer com que sua barba caísse, tirando-lhe o carisma masculino. Alguns oficiais de altas patentes achavam que Fidel merecia mais do que ser envergonhado. Deveria ser eliminado. Em 1959, quando visitou os Estados Unidos, Fidel esteve com Richard Nixon, na época vice-presidente do país. Anos depois, Fidel relembrou o encontro. Listen to me with attention. I think that with indulgence. And then we said goodbye. Later on, I found out that immediately after our interview was over, Nixon sent a memorandum to Eisenhower telling him that I was a communist and that I had to be eliminated.
Em março de 1960, o presidente Eisenhower autorizou a CIA a depor Fidel Castro. A tensão da Guerra Fria crescia. Um avião militar americano tinha sido derrubado sobre a Rússia. O primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev sabotou uma reunião de cúpula com os Estados Unidos e ameaçou Berlim, um centro nervoso no conflito entre os dois países. O chefe de operações secretas da CIA, Richard Beisel, decidiu usar os exilados cubanos na Flórida como instrumento para depor o regime de Fidel. A CIA recrutou e despachou os exilados para um centro de treinamento militar na Guatemala. O plano era modesto. Consistia em mandar pequenas unidades de guerrilha a Cuba, onde começariam a fomentar uma derrota. Mais tarde, o plano se tornou mais ambicioso. Por outro lado, Fidel tratava de ganhar a simpatia do americano comum. Em setembro de 1960, ele fez uma nova visita aos Estados Unidos. Em Nova York, armou um circo. Em vez de se hospedar em hotéis caros, escolheu um hotel no Harlem, bairro dos negros, onde passou a cortejar os americanos que considerava vítimas da opressão capitalista. Khrushchev estava em Nova York na mesma época. Numa reunião das Nações Unidas, fez um espetáculo. Esmurrou a mesa em protesto contra um discurso que considerou ofensivo. Fidel e Khrushchev trocaram abraços calorosos nas ruas do Harlem, numa ostensiva demonstração de solidariedade entre Moscou e Havana. President Castro, would you like to meet with President Eisenhower and discuss matters with him? You ought to ask the President Eisenhower about that. Mr. Castro, would you like... Kennedy venceu apertado naquele ano. Mas o confronto com Fidel Castro, meses depois, fez o novo presidente aprender algumas lições duras e amargas sobre o poder. Século XX volta depois do intervalo. Nesses seus 13 anos de vida, a Manchete fez grandes programas de televisão. Eu quero me lembrar apenas de um, Conexão Internacional, que eu apresentei durante 5 anos, onde entrevistamos personalidades do mundo político, cultural e econômico no mundo inteiro. Foi um marco do jornalismo brasileiro. Meus parabéns, Rede Manchete. E tenho certeza que nos próximos 50 anos, a Manchete estará dando sempre um show de jornalismo, um show de televisão. Parabéns. Capitão Natário, a um passo de morder a isca de Coronel Daltro. Não demore não, vice. Demora, não. De Jorge Amado, Tocaia Grande. Uma surpresa em cada capítulo. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Moda, diversão. O Central Shopping virou! Uma semana com 150 produtos em promoção. Em cada loja você encontra 3 ofertas da pá virada. Vem correndo aproveitar. Todo mês tem. Você só não sabe quando. Central virou. Essa moda vai virar BH. O melhor lugar pra gente. Central Shopping. Estofados Princesa e Fábrica Príncipe, 45 anos de tradição. Colchão Royal Luxo Casal, densidade 33, 165 à vista ou 3 vezes sem juros. Armário 6 portas de aço e Itatiaia, 280 à vista. Sofá Cama Casal Castor, 114,60 à vista ou 3 de 42. Cama Box, 2 gavetões maciça, 4 de 69,70. Princesa e Príncipe, contorno 1864 e 1936 Floresta. 222-1490 e 226-7184. Posso ser atriz, mas eu não sou diferente de você. Às vezes uma simples olhada no espelho já me deixa no maior estresse. Aí é hora de usar Velaton. Ele deixa meu cabelo com uma cor vibrante e muito mais bonito. Só o Velaton faz espuma e age tão rápido que não existe uma maneira mais prática de deixar meu cabelo na cor que eu quero. Vamos ser práticos? Use Velaton. O único shampoo que lava colorindo e não faz você perder tempo. Perfectly You. A Musical apresenta Instrumentos in Concert. A Musical. Instrumentos musicais com toda a qualidade que seu talento merece. Siga o compasso do seu coração. A Musical. Do Bis 85, loja 12.
Assassinato em Atlanta. O senhor e os homens que comanda podem salvá-lo. O julgamento do gerente Léo Frank é palco para disputas políticas e a acusação pede a pena máxima. Culpado! Mas chega à cidade um detetive particular disposto a descobrir o verdadeiro assassino. Quem é o senhor? A sua esperança, Léo. Assassinato em Atlanta, com Jack Lemmon e Kevin Spacey. Terceiro episódio, hoje, 9h30 da noite. A principal promessa de Kennedy era colocar o país em movimento outra vez. Foi um começo exuberante, comparado ao tom plácido da gestão de Eisenhower. A popularidade de Kennedy chegou ao máximo com o discurso enérgico contra Fidel. Mas Kennedy talvez não soubesse que tinha uma bomba-relógio nas mãos bem perto de explodir. O plano de treinar cubanos na Guatemala em pequenos grupos limitava a responsabilidade dos Estados Unidos. Sucesso ou fracasso, o governo americano não poderia ser responsabilizado pela trama contra Fidel. Mas Fidel também treinava suas tropas. Soldados cubanos estavam de prontidão com armas apontadas para o mar. A CIA acreditava que se os rebeldes conseguissem estabelecer uma cabeça de ponte na praia, haveria uma rebelião em Cuba e Fidel seria deposto. Este foi o plano apresentado a Kennedy por Richard Weissel, diretor da CIA. A primeira resposta foi não. Kennedy achava o plano espetacular demais. Parece o dia D, disse Kennedy. As conversações secretas continuavam. A CIA queria a invasão. Os assessores de Kennedy, todos jovens e inexperientes, tinham medo de desafiar o alto comando da CIA. Kennedy deu sinal verde para a invasão, mas com uma condição. Não haveria qualquer intervenção das forças americanas. Ele queria estar numa posição confortável para negar o envolvimento dos Estados Unidos caso a invasão desse errado. Os exilados cubanos que lideravam a invasão disseram mais tarde que a CIA tinha prometido mandar reforços se o sucesso do ataque corresse algum risco. Eles tinham recebido garantias de que Washington jamais permitiria que a operação falhasse. A CIA previa um resultado vitorioso, mesmo com as condições impostas por Kennedy. Depois de receber luz verde da Casa Branca, anunciaram o alvo, a Baía dos Porcos. Data da invasão, 17 de abril de 1961. A invasão não tinha a menor chance. A força-tarefa de 1.400 homens era composta por cubanos de classe média que haviam escapado para a Flórida. Eram médicos, músicos, banqueiros, advogados e artistas. Menos de 200 eram soldados profissionais. Alguns não sabiam sequer disparar um tiro de fuzil. Dias antes da invasão, começou a vazar a notícia de que uma operação militar contra Cuba estava a caminho. Fidel e suas tropas entraram em alerta. 2 dias antes da invasão, exilados cubanos bombardearam as principais bases aéreas na ilha, usando aviões americanos. Oficiais da CIA anunciaram que a maior parte da força aérea cubana havia sido destruída. Era simplesmente mentira. Apesar das falhas e dos erros de estratégia, os invasores chegaram à praia. Durante o primeiro dia de combate, estavam em vantagem. Lutando com bravura, a brigada causou muitas baixas nas tropas de Fidel Castro. Mas o sucesso inicial não podia ser sustentado. Os invasores estavam em menor número e eram atacados pela força aérea cubana, que acreditavam ter sido destruída. Quando começaram a entrar em desespero, os rebeldes passaram a esperar pelo apoio americano. Kennedy manteve a promessa de que não haveria intervenção militar direta dos Estados Unidos. Era o começo do fim. Para os invasores, essa decisão selou seu destino. 3 dias depois do episódio da Baía dos Porcos, tudo estava terminado. Os 1.000 homens da brigada que sobreviveram foram levados a julgamento público. Eles iriam definhar na prisão durante 1 ano e meio. O desastre militar se transformou rapidamente em desastre político. A pressão aumentou sobre o presidente Kennedy, que tentava negar seu envolvimento no ataque.
Ele sabia que poucos dos seus assessores estavam dispostos a dividir a responsabilidade pelo que aconteceu na Baía dos Porcos. The president took the responsibility for the operation. There were mistakes that were made, including the fact that there wasn't sufficient air cover for the beaches. There is no question about the involvement of the CIA. If you talk to any of the leaders, A reação da imprensa mundial não demorou. Ter tentado e conseguido já era ruim. Ter tentado e falhado era imperdoável. Uma comissão do Senado estimou que 45 milhões de dólares foram gastos na operação. Um ano mais tarde, os rebeldes presos na Baía dos Porcos foram trocados por carregamentos de remédios e tratores americanos. Foram recebidos com festa pela comunidade cubana da Flórida, inspirada pelas palavras guerreiras de Kennedy. Your conduct and valor are proof that although Castro and his fellow dictators may rule nations, they do not rule people. That they may imprison bodies, but they do not imprison spirits. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. Mas os líderes rebeldes se sentiam traídos pelos Estados Unidos. A invasão da Baía dos Porcos conseguiu o oposto do pretendido. Fidel não foi deposto e saiu fortalecido do episódio. O Estado marxista de Cuba, a poucos quilômetros da Flórida, iria sobreviver mais tempo do que a própria União Soviética. Mas o resultado imediato foi uma enorme tensão criada entre Moscou e Washington. Nos meses seguintes, a Odisseia da Baía dos Porcos, Kennedy e Khrushchev se enfrentariam em Viena, em Berlim e em outras frentes da Guerra Fria, e isto sem esquecer o Vietnã. Com o tempo, a postura retórica e militar cada vez mais dura levaria a um novo confronto muito mais arriscado com Cuba. Uma disputa entre leste e oeste que quase levou o mundo a uma guerra nuclear. É a história que vamos contar a seguir. Século XX volta depois do intervalo. Assassinato em Atlanta. O senhor e os homens que comanda podem salvá-lo. O julgamento do gerente Léo Frank é palco para disputas políticas e a acusação pede a pena máxima. Culpado! Mas chega à cidade um detetive particular disposto a descobrir o verdadeiro assassino. Quem é o senhor? A sua esperança, Léo. Assassinato em Atlanta, com Jack Lemmon e Kevin Spacey. Terceiro episódio, hoje, 9h30 da noite. Não seria ótimo se a estrada e o tempo fossem sempre perfeitos? Porque a realidade é dura e cheia de obstáculos. 10h30 da manhã, as tropas preparam o maior ataque da história. 11 horas, a infantaria ataca. O combate é rápido. Está tomando a cama de casal. Atacaram o rádio relógio. O criado mudo, viu? Oba, revista de mulher pelada. Marcelo! Opa, retirada de emergência. A Estrela está lançando o Micro Machine. Incríveis miniaturas para quem tem pouco espaço e muita imaginação. Negresco,
justifica tudo. É São Luís. É Nestlé. Quantas horas tem seu dia? Tem que contar, tem que correr, tem que malhar, tem que querer, tem que jogar, tem que fazer, tem que suar, tem que poder, tem que pular, tem que crescer, tem que ralar, tem que viver, tem que sonhar, tem que vencer, tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Use bem seu tempo. Use Condor. Você vai ao cabeleireiro quando quer seus cabelos tratados por especialistas. Agora, você mesma pode tratar seus cabelos a qualquer momento com o novo Flexalon, shampoos e condicionadores da Revlon. A provitamina B5 dá mais volume. A proteína de seda dá mais brilho. E a ação emoliente do silicone garante maior proteção. Com Flexalon, seus cabelos ficam cheios de vida, lindos como nunca. Mude já para Flexalon. É Revlon. Capitão Natário, a um passo de morder a isca de Coronel Daltro. Não demore não, vice. Demora não. De Jorge Amado, Tocaia Grande. Uma surpresa em cada capítulo. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Terça-feira, 16 de outubro de 1962. Fotos aéreas de Cuba são mostradas ao presidente Kennedy. Para um olho destreinado, as fotos não revelavam qualquer segredo, mas os especialistas conhecem melhor. Robert McNamara era o secretário de defesa americano. Ele sabia o que significavam as fotos. What the photographs showed were something on the order, as I remember, of 20 to 30 intermediate range launchers, which could be targeted with nuclear warheads against the East Coast cities of the United States. Era o início de 13 dias de crise que levou as duas superpotências à beira da Terceira Guerra Mundial. A crise dos mísseis em Cuba começou com o agravamento da Guerra Fria. Mesmo assim, a instalação de mísseis nucleares apontados para cidades americanas pegou o governo Kennedy de surpresa. A decisão do líder soviético de instalar mísseis no Ocidente veio após uma série de fracassos políticos de Kennedy. Na reunião de cúpula, em Viena, Khrushchev estava convencido de que Kennedy era fraco e indeciso e que poderia intimidar o jovem presidente a ceder em questões estratégicas. Naquele encontro, Kennedy estava abalado por causa do fiasco da Baía dos Porcos. Khrushchev decidiu testá-lo. No verão de 1961, Khrushchev começou a pressionar os aliados dos Estados Unidos a saírem de Berlim Ocidental. I hear it said that West Berlin is militarily untenable. And so was Bastogne, and so in fact was Stalingrad. Any dangerous spot is tenable if men, brave men, will make it so. We cannot and will not permit the communists to drive us out of Berlin, either gradually or by force. Em agosto, Khrushchev cedeu, mas determinou a construção de um muro para isolar Berlim Ocidental de Berlim Oriental. O Muro de Berlim tornou-se o símbolo do confronto entre o leste e o ocidente durante décadas. Khrushchev procurava uma forma de forçar os americanos a darem um passo que servisse de desculpa para tomar Berlim Ocidental. Por sua vez, Fidel temia uma nova invasão americana. Only an alternative was left for them. Direct invasion against Cuba. And that danger, in our opinion, existed in a real manner. And this was behind the decision to set the strategic missiles in Cuba. No verão de 62, Khrushchev dá um passo importante e manda instalar armas nucleares na porta dos Estados Unidos. A Guerra Fria entrou em ebulição. Os primeiros relatórios diziam que navios russos transportavam mísseis de alcance médio para Cuba. As autoridades americanas, a princípio, não acreditaram. Achavam que eram mísseis para uso defensivo, que não ameaçariam o continente americano. Kennedy ordenou voos de reconhecimento sobre Cuba. Os aviões americanos trouxeram uma prova assustadora.
As bases de lançamento em Cuba eram para mísseis ofensivos e podiam disparar ogivas nucleares contra os Estados Unidos. As autoridades americanas ficaram chocadas. They had stated publicly there were no warheads there, no weapons there. They would not put them there, and yet they had. Terça-feira, 16 de outubro de 62. O primeiro dos 13 dias da crise dos mísseis em Cuba. As fotos são mostradas ao presidente. The launchers were in Cuba. He took action to ensure that his associates, and he as well, had ample time to thoroughly consider the degree to which this was a risk to U.S. security, and if it were a risk, the alternative ways in which we should respond. Kennedy formou um grupo especial de 15 assessores para articular a reação. Eram os únicos que sabiam da gravidade do problema. Algumas dessas reuniões foram gravadas. As opções variavam desde um simples protesto diplomático até uma invasão de Cuba em grande escala. If we permitted them to deceive us in this case, would not our allies think, unless we forced the missiles out, that we would permit the Soviets to deceive us in other cases? Would there not be a shift in the political balance, if you will, between East and West? There was a very great danger there would be. It was absolutely essential, therefore, that those weapons be removed from Cuba, but that we do it without starting a war. That was the President's objective. Segundo dia, quarta-feira, 17 de outubro. Um ataque aéreo para destruir as bases de lançamento dos mísseis era agora a principal opção. Robert Kennedy, ministro da Justiça e irmão do presidente, tinha dúvidas. Num bilhete ao presidente, ele disse: "Agora eu sei quanto deve ter sido difícil para os japoneses a decisão de atacar Pearl Harbor." Terceiro dia, quinta-feira, 18 de outubro. McNamara sugere um bloqueio naval a Cuba. Os navios com destino à ilha seriam parados e fiscalizados. Os que tivessem armas seriam proibidos de passar. A ideia do bloqueio foi aprovada, mas escolheram outro nome para a operação. Because blockade connotes an act of war, we meant the quarantine to be conveying a message to the Soviets. We didn't want war, but we wanted those missiles out. E se os navios soviéticos decidissem desafiar o bloqueio? I was very concerned at the time. Not because I could predict the road to the disaster, but because I couldn't predict a road that would avoid disaster with any feeling of confidence. Século XX volta depois do intervalo. E aí, já tá preparando aquela festa? Vai me dizer que você ainda não comprou o seu papatudo de terceiro aniversário. Gente, corre que você tem pouco tempo. O sorteio final tá aí. São 30 mil reais para quem fizer menos pontos e 200 mil reais para quem fizer mais pontos. Que dinheirão, hein? Então, o que é que você tá esperando? Corra e garanta o seu. Papatudo de terceiro aniversário. Domingo, sorteio final. Ah, o preço continua o mesmo. São R$3. Negresco justifica tudo. É São Luís, é Nestlé. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita
é bonita, é bonita e é bonita. A Unilar está de volta para você, com um show de qualidade e bom gosto. E a nova promoção Decora Fácil. Um apartamento criado por profissionais especializados com sugestões ideais de decoração para sua casa. Unilar 96. 13 anos de sucesso. De hoje a 16 de junho no Minas Centro. Uma promoção Tecnitudo. Moda, diversão. O Central Shopping virou! Uma semana com 150 produtos em promoção. Em cada loja você encontra 3 ofertas da pá virada. Vem correndo aproveitar. Todo mês tem. Você só não sabe quando. Central virou. Essa moda vai virar BH. O melhor lugar pra gente é Central Shopping. Agora você tem uma promoção de primeira. Quinzena de pisos Colchomar. Uma promoção com muita qualidade. Só pisos Decorflex e Paviflex. Resistentes, duráveis, fáceis de instalar e de limpar. E o preço não tem igual. Você pode pagar em 4 vezes pelo mesmo preço à vista. Quinzena de pisos Colchomar. Pise, comprove e aproveite logo. Colchomar, a casa da sua casa. Assinatura Olímpica da Folha. Por apenas R$ 23 mensais, você ganha uma fita de vídeo exclusiva contando 100 anos de glória olímpica, o guia oficial dos Jogos de Atlanta com 96 páginas e mais um cartão de crédito Clube Folha Internacional com 2 anuidades pagas. Assinatura Olímpica da Folha. Ligue 0800 15 8000 e assine. Não dá para perder. Sexta-feira, 19 de outubro. O quarto dos 13 dias da crise dos mísseis em Cuba. A imprensa começa a publicar informações de que alguma coisa grave estava acontecendo. Num esforço para disfarçar a gravidade do momento, Kennedy viaja para Chicago, onde faz uma série de aparições públicas. Mas, na manhã seguinte, a crise se agrava e Kennedy cancela o resto da viagem. A desculpa era de que estava doente. Para dar credibilidade à farsa, o presidente usa um chapéu, hábito raro quando aparece em público. It's been suggested that national security affairs were possibly one of the reasons for the president returning. Is there any truth in this? The president returned because of his cold and because of the advice of his doctor. Kennedy decide que não pode esperar mais. Quinto e sexto dias. Sábado e domingo, 20 e 21 de outubro. A Marinha e a Força Aérea são colocadas em estado de alerta máximo. Líderes e países aliados são informados da situação. A fase de sigilo sobre a crise acaba. Na segunda-feira, Kennedy faz o mais sombrio discurso à nação desde que Roosevelt convocou o país para a guerra depois do ataque a Pearl Harbor. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Cuba reagiu ordenando alerta máximo para as tropas. 8º dia, terça-feira, 23 de outubro. Durante as 13 primeiras horas, depois do discurso de Kennedy, nenhuma resposta veio de Moscou. Mais tarde, o governo soviético manda uma nota ao embaixador americano acusando os Estados Unidos de pirataria. A nota não continha nenhuma ameaça de ação militar, nenhum aviso de que os navios soviéticos iriam furar o bloqueio. The world was given at least a 15-hour moratorium tonight, but it doesn't go into effect until 10 a.m. tomorrow morning, Eastern Daylight Time. Until then, we won't fire even if Soviet freighters slip through our picket line of ships surrounding Cuba. But tomorrow morning, the story will change, and some 25 Soviet vessels are believed approaching our American warships. Are there nuclear warheads on the island? In view of the fact that we know and have identified
substantial numbers of missiles that can only operate with nuclear warheads, it's fair to assume such warheads are on the island. Com o tempo, descobriu-se que existiam 160 ogivas nucleares em Cuba. Em Key West, na Flórida, as atividades militares cresciam. Os americanos estavam alarmados e amedrontados. 9º dia, quarta-feira, 24 de outubro. We have said if there's rocket fire from Cuba, we will retaliate, and there goes the whole ball game. And the most tense moment, I'd say, was the moment when a Soviet ship approached the quarantine line and didn't stop. And the issue was, what should we do? The Navy, quite properly, felt that they should fire on it. We were determined they wouldn't, at least not in the first instance, and we let it pass through. The second ship came up and stopped, and then we were informed from our aircraft reconnaissance that all the Soviet ships moving toward the island of Cuba had stopped in the sea and turned and went back. And that was a very, very tense and crucial moment. A crise estava longe de terminar. Técnicos russos trabalhavam dia e noite para instalar os mísseis nucleares em Cuba. Relatórios do serviço secreto diziam que alguns estavam prontos para serem disparados contra os Estados Unidos. Kennedy dá um prazo até o final da semana para que os mísseis sejam retirados. 11º dia, sexta-feira, 26 de outubro. O governo soviético manda um sinal de acordo e propõe a retirada dos mísseis em troca da promessa americana de não invadir Cuba. Kennedy promete estudar a proposta com seriedade. Horas depois, Kennedy recebe uma carta de Khrushchev. Ele escreve com angústia sobre a terrível destruição que uma guerra nuclear poderia trazer aos dois países. 12º dia, sábado, 27 de outubro. As duas superpotências caminham para a guerra. Uma segunda carta de Khrushchev, mais formal e dura, impõe como condição para a retirada dos mísseis de Cuba a retirada dos mísseis da OTAN na Turquia. A tensão aumenta. Chega a informação de que um avião militar americano entrou no espaço aéreo russo e desapareceu sobre a Sibéria. Depois, a notícia de que um outro avião foi abatido por um míssil sobre Cuba. Kennedy decide agir. Ele ignora a segunda carta de Khrushchev e responde à primeira, que trazia uma proposta conciliatória. A Casa Branca despacha a carta para Moscou, aceitando os termos do acordo proposto pelos soviéticos. Na noite desse sábado, o Pentágono chegou ao limite máximo de pressão, querendo um ataque aéreo e a invasão imediata de Cuba. Mas isso não chegou a acontecer. No 13º dia, domingo, 27 de outubro, às 9 da manhã, hora de Washington, a Rádio Moscou anunciou: Khrushchev aceitava a proposta de Kennedy. Diante da promessa americana de não invadir Cuba, os mísseis ameaçadores seriam desmontados e levados de volta à União Soviética. Em junho de 63, Kennedy revelou uma nova direção na sua política externa. Durante um discurso numa universidade, ele pediu que os americanos reavaliassem a atitude de linha dura em relação à União Soviética. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. Ele terminou o discurso dizendo que autoridades americanas e inglesas iriam negociar com Moscou um tratado para banir os testes nucleares. Kennedy e Khrushchev acreditavam que esse tratado seria o primeiro passo para o desarmamento total. 3 meses depois da assinatura do tratado, Kennedy foi assassinado. E 1 ano mais tarde, Khrushchev foi deposto. Desde então, especula-se sobre o que teria acontecido se Kennedy não tivesse sido assassinado e Khrushchev tivesse continuado no poder. Teriam os dois conseguido manter a promessa de acabar de vez com os testes nucleares? Teriam chegado a outros acordos que levariam ao fim da Guerra Fria? Mas o que nós sabemos é o contrário. Depois de Kennedy e Khrushchev, os novos líderes soviéticos, em resposta à humilhação
sofrida em Cuba, preferiram aumentar seu arsenal nuclear. Os Estados Unidos deram o troco com a mesma moeda. Uma perigosa corrida armamentista que só acabou com o enfraquecimento da União Soviética na década de 80. Durante todos aqueles anos, convivemos sem tréguas com o medo de que uma outra crise, como a de 62, mergulhasse o mundo numa guerra nuclear. No próximo programa, a cultura hippie, sexo, drogas e o rock and roll. Boa noite. Século XX. Apoio Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Balcão. Anunciou, vendeu. Anunciou, vendeu. Anunciou, vendeu. Jornal Balcão. Anuncie grátis 271-4041. Anunciou, vendeu. A busca do autoconhecimento, a descoberta do eu original, a análise da sua personalidade. Um mundo inteiramente novo está à sua espera. Chegou da Suíça o mais original e confiável método para realizar o seu mapa astral. É uma completa análise astrológica individual, feita com a precisão e a rapidez do computador. O que constitui a sua individualidade? Quais as suas características dominantes? De onde vêm as suas forças e as suas fraquezas? Saiba de que forma o seu ascendente atua sobre a sua vida. Faça o seu mapa astrológico completo e descubra um verdadeiro mundo de potencialidades que existe dentro de você. Encadernado de maneira original e personalizada, o seu mapa astral completo, com o gráfico do zodíaco, ainda inclui a gênese da astrologia, uma síntese dos principais acontecimentos ligados a esta ciência milenar. E o mapa astral completo pode ser também uma ótima opção de presente para adultos ou recém-nascidos. Você só precisa ligar para o número que está aí, na sua tela, informar data, hora e local de nascimento, seu ou de quem você vai presentear. E pronto! Dentro de alguns dias, o seu mapa astrológico completo estará aí, na sua casa. Faça você também o que todos já estão fazendo. Não perca a grande oportunidade de melhorar o seu autoconhecimento. Ligue já e peça o seu mapa astrológico completo. Ligue já e peça o seu mapa astral completo. Pague por ele apenas R$ 34,30 com o seu cartão de crédito ou, se preferir, no banco de sua preferência com a ficha de compensação que enviaremos a você. O seu mapa astral completo será entregue em qualquer lugar do Brasil sem custo adicional. Ligue já! Do Bom, um passatempo diferente informa a hora certa.